Boa noite a todos os presentes, ao corpo técnico da Câmara, que vai desde os assessores, os comunicadores na linguagem em Libras, os nossos estagiários, enfim, todo mundo que toca o processo legislativo aqui. Meu querido e estimado amigo Capitão Marchini, que hoje eu considero um amigo, embora a gente não tenha uma convivência como os amigos tradicionais, imagino pelas complexidades do dia a dia, mas eu acho que o trabalho que o senhor vem fazendo para a segurança pública da cidade, além de revolucionário, é de quem é amigo da cidade. Então, assim, eu me sinto confortável de chamá-lo de amigo e estender os meus cumprimentos aos nossos honrosos policiais que estão aqui presentes, todos que a gente acompanha no dia a dia, né? E é uma coisa engraçada, né, Capitão Marchini? Às vezes o pessoal reclama da polícia, né? Mas toda hora que a coisa aperta, é a polícia, né? A gente faz parte. Gente, não tem outro jeito, esquece. Não existe Chapolin Colorado, não existe Batman. Quando a coisa aperta, é a polícia. Por isso que nós devemos sempre louvar, valorizar o trabalho desses heróis. Estão sempre abdicando, às vezes, da própria vida, da convivência diária com a família, para defender a vida do cidadão comum. Eu tenho muito orgulho de, sempre que possível, valorizar o trabalho de vocês, que vocês são verdadeiros heróis sociais do dia a dia. Muito obrigado pela presença, tá? Eu vou começar aqui com algumas pautas do dia. Você marcou aqui as minhas também, né? Meus requerimentos, enfim. Mas eu vou começar com uma denúncia que eu recebi e eu dei uma olhada por cima e já fiquei preocupado, né? É uma coisa curiosa, parece até humor involuntário. Mas a gente está próximo de um escândalo. Veja bem, vereador Pedrinho, sei que às vezes dá risada das coisas que eu falo, que você fala, não é possível. E a gente se surpreende. A gente pode estar perto de um escândalo radioativo. Acreditem ou não, perto de um escândalo radioativo. Imagine o seguinte, o profissional de raio-x, que presta esse serviço de raio-x, tem um número de horas extras X lá, considerável, enfim. Evidentemente, quem tem hora extra porque trabalhou, às vezes a gente reclama de outras horas extras aqui, só que é o seguinte, outras horas extras que nós reclamamos, pelo menos, é ver se o cara trabalhou, né? Se o cara trabalhou, tem que pagar. O problema é de quem faz a gestão e coisa do tipo. Neste caso, é uma coisa séria. Por quê? Porque nós estamos falando de um profissional que trabalha com raio-x. Esse profissional é uma profissão tão séria que ele só pode trabalhar 24 horas semanais. Ele anda com um aparelho chamado dosímetro, que bateu as 24 horas, avisa ele, fala, olha, você não pode passar mais disso, porque nós estamos falando de radioatividade. Eu sei que a nossa UPA parece Chernobyl, mas não é para se levar tão a sério isso. Então nos chegou essa denúncia no nosso gabinete, nós vamos apurar se isso, como está acontecendo, né? Os documentos que mandaram me parece serem verídicos, e aí a gente está falando de coisa séria, porque nós estamos falando da saúde do servidor. E o pessoal me marcou também numa postagem aí de rede social, e eu conversei com o pessoal, vou apurar, e este é o nosso trabalho, e é o trabalho que o vereador vai fazer aqui com muita seriedade e acompanhamento aqui, tá? Uma outra questão é que eu apresentei aqui o projeto para o título de cidadão honorário da nossa cidade de Peruíbe, é o meu querido amigo, ex-promotor da cidade de Peruíbe, doutor Tiago. Fico muito feliz de, hoje, como vereador, poder homenagear esse meu estimado amigo que prestou belos serviços para a cidade de Peruíbe. Não faz mais parte da nossa municipalidade, mas tem uma história e uma ligação aqui com o município de Peruíbe, tá bom? Entrando aqui, eu fiz um requerimento, que é um requerimento de número 377/2025, mais uma vez ligado à saúde de Peruíbe. E vamos falar de novo da saúde de Peruíbe. É o seguinte, esta semana eu estive na UPA de Peruíbe e tivemos uma chuva, e meu amigo, chovia mais dentro do que fora. Quando o pessoal falava esse ditado, viu, vereadores?
Eu achava que isso era humor involuntário. Eu vi chover mais dentro do que fora. E aí é importante lembrar que há pouco tempo, e às vezes o pessoal fala, mas você pega no pé do ex-prefeito, porque esse governo é continuidade do ex-prefeito, e o ex-prefeito, há pouco mais de 10 meses, ele era o prefeito da cidade, pô. Então tem que cobrar de quem é de direito. Não vou cobrar da minha amiga ali, da senhora que está sentada, porque a senhora não era prefeita o ano passado, imagino, né? Então não tem como cobrar dela. Mas tem que cobrar de quem é de direito. Nós tivemos uma reforma com valores altos desta UPA. Se as obras do senhor ex-prefeito eram conhecidas por terem prazos de validades curtos, como, por exemplo, a Praça Flórida, que durou 3 anos e 10 meses até definhar publicamente, como outras, essa parece que ele bateu o recorde. Você tem menos de 2 anos essa obra. Para embasar esta situação, para que a gente possa fazer a denúncia como manda direitinho a situação, nós solicitamos todos os dados referentes ao problema da UPA e a respeito dessa obra, quem foi que fez a obra, como foi pago, quanto foi pago, se está no prazo de validade da obra, para que a gente vá cobrar quem é de direito. Parte, vereador. Por favor, vereador, fique à vontade. Obrigado. Aproveitar que o senhor está falando da saúde e da UPA, e sei que vai para as redes sociais também, é bom deixar claro o valor mensal que vai para a saúde e a saúde que a gente tem comparado com o valor. O senhor sabe aí o valor? Sim, sim. Eu agradeço. Perfeito. Para o público ficar ciente do valor que a saúde de Peruíbe recebe e a saúde que a gente tem lá na ponta. Nós temos hoje, o município de Peruíbe destina quase 30%, um pouco mais disso que está previsionado para 2026, 27, 28, do orçamento da saúde. É o lugar que mais se gasta. Nós estávamos olhando aqui, mais do que educação. Passou educação à saúde. E parece que gasta. E a efetividade ainda é muito baixa. Ainda é muito baixa. Dá quanto por mês? Quase isso daí? Vereador, por favor. 11 milhões. Né? 11 milhões. Vai subir um pouquinho agora, vai para 12 milhões alguma coisa, etc. Exatamente, isso é mensal, né? Então é assim, a gente precisa cobrar esses camaradas, porque a gente não tem uma saúde que ela consiga significar esse investimento multimilionário que nós temos na saúde, vereador. 30%. Eu não me recordo o valor, o percentual obrigatório na legislação. Mas nós estamos acima, se eu não me engano, é 25%, é isso, né? É 25%, 20%? Segundo o vereador, é 15%. 15%. A gente ultrapassa a grande parte desse limite. Aí. Tem um percentual acima. Assim, o que nós temos na ponta de saúde não é para entregar você chegar na UPA num dia de chuva e sair de lá molhado, né? Pelo amor de Deus. Você colocar o dedo na tomada, está saindo mais água ali do que do bebedouro. E isso não é humor involuntário, não é exagero, não. É uma grande realidade, tá bom? Então nós fizemos esse requerimento, nós vamos acompanhar. Eu acho que essa obra está no prazo, e se estiver no prazo, nós vamos cobrar a empresa para que ela volte e resolva o problema que ela mesma aparentemente criou, porque a obra não é de qualidade. Nós temos vereador aqui que entende de obra, depois vou até perguntar se é para uma obra durar menos de 2 anos. Né? Se existe uma garantia de 5, né, vereador? Pô, e menos de 2 anos, aí é exagero. Né? Aí a gente está passando do limite da incompetência, e não se enganem, viu? Isso sai do nosso bolso. Nós já pagamos isso, nós temos que cobrar. Esses dias queimou a televisão lá na minha casa, não deu nem 1 ano, fui cobrar a garantia, vão ter que trocar a televisão. E é assim que funciona também na coisa pública. A gente precisa ter essa respeitabilidade, porque eu não sei a interesse de quem nós temos medo de cobrar a empresa que presta uma obra tão importante na cidade. Outra questão
é que a legislação referente ao som alto na cidade de Peruíbe, que é uma celeuma numa cidade turística, para os nossos comerciantes, que a gente não pode esquecer que quem carrega essa cidade nas costas são os comerciantes. Isso é extremamente importante de que a gente deixe claro aqui, que os comerciantes carregam a cidade nas costas, nós não temos indústria. O mais próximo disso, em nível de emprego, é a prefeitura, né? Então, o que eu digo para vocês? É o comerciante. E a gente tem que começar a pensar isso. E hoje a gente recebe aqui diversos comerciantes da cidade, que vieram conversar com os representantes do povo, estão certos, né? Porque alguns de vocês aí, quando era época de eleição, eu fui lá pedir voto para vocês, né? Fui lá encher o saco. Vocês estavam em paz. Aí vai o vereador lá em época de campanha. Oh! Na casa de uma ali eu tomei até café, deixei um prejuízo lá. Comi café e 2 pedaços de bolo. Então, é a hora agora de, como parlamentar, a gente dar uma resposta social a cada um de vocês e recebê-los. Nós vamos ter uma mudança agora nessa questão da legislação. Eu e o presidente Adilson estamos trabalhando numa legislação aí muito legal, que é previsionada no Código de Obras, não, no Estatuto das Cidades, que é o WAVE, né, a lei do WAVE, que também ampara essa questão, cria uma legislação de impacto, áreas de impacto aí para se pensar. Então, assim, para que vocês entendam que este parlamentar, junto com os demais parceiros de casa aqui, nós estamos pensando também em vocês e nessa questão que a gente entende que é uma celeuma muito séria. Estamos recebendo aqui também queridos amigos lá da Chácara São João, tá todo mundo aqui presente. Eles enfrentam a dificuldade porque lá a energia elétrica que chega na ponta é da Cedre. E é uma cooperativa localizada na cidade de Tariri, não é eletro, e começa a apresentar um monte de problemas, né? Eu tenho um relacionamento muito bom com a Cedre. Antes de ser vereador, eu fiz uma conquista lá no bairro, que foi a questão da iluminação, não sei se alguns aqui se recordam disso, com articulação e com conversa, e nós vamos marcar uma reunião para conversar com a Cedre. Por quê? A energia elétrica deste pessoal tem oscilado terrivelmente, tem queimado aparelhos eletrônicos. Quando isso acontece na nossa cidade, a gente tem caminhos para cobrar a Eletro. No caso da Cedre, por ser uma cooperativa, a gente tem uma dificuldade, porque precisa ir o e-mail diretamente para a ANEEL, aí passa-se por um outro departamento, até chegar em quem cede a energia para a gestão da Cedre, ou seja, é um problema muito complicado para os moradores lá, e nós vamos racionalizar isso e ver como nós vamos enfrentar esta questão. Este é o trabalho do vereador. O vereador fiscaliza, legisla, faz o debate público e busca melhorias na ponta para que atinja os interesses do cidadão. Essa casa tem se empenhado muito nesta questão aqui e eu agradeço a presença de cada um de vocês. É importante dizer que o vereador Serginho, que nunca, desde que eu moro em Peruíbe, pelo menos isso já tem mais de 20 anos, nunca eu vi a Câmara toda semana lotada. Toda semana nós temos um público muito bom aqui. Essa mudança do horário para as 18 horas foi de suma importância para que vocês pudessem estar aqui. E é vocês que cada vez mais começam a pautar o mandato de cada um dos vereadores. Isso é importante, viu? Isso é importante. Toda vez que vocês achocham a gente vai lá e dá uma xoxada no Felipão, prefeito que está lá do outro lado. A gente vai lá e achocha ele. Ele fica com aquela cara, né, meio perdido. Né? Sabe aquela de Sônia? Né? Não é a Sônia? Sabe, aqui quem é pai sabe, quando o filho apronta, você dá uma bronca, aí o filho olha e fala, não sou eu. Mas você sabe, é ele, né? Então quem a gente tem que cobrar? É lá. Não se esqueçam, hein? Quem opera o orçamento, e não é um orçamento pequeno, é lá do outro lado da rua. É o executivo. É o prefeito Felipe Bernardo. É ele que tem que começar a prestar contas e se justificar pela falta de eficiência dos serviços públicos. Eles estão preocupados, porque cada vez que vocês lotam a Câmara,
eles ficam preocupados, eles nem dormem. E é para não dormir mesmo. Obrigado a todos, boa noite a todos, Deus abençoe cada um de vocês. Com a palavra, a vereadora Adriana Lima, 15 minutos com a parte. A vereadora vai na mesa porque ela está em torção, pessoal. Ela não vai subir a tribuna hoje.